Eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, para comentar uma das mais lamentáveis declarações de que se tem registro entre as muitas declarações lamentáveis do ex-presidente Lula. O ex-presidente, procurarei reproduzir de memória, disse que, a respeito de uma crítica que o presidente Fernando Henrique havia pronunciado ao governo petista, aos governos petistas, diz o presidente Lula o seguinte: o Fernando Henrique Cardoso deveria, no mínimo, se calar. Deveria colaborar com a presidente Dilma para que ela faça um bom governo. E deveria deixá-la governar. Deixe a Dilma governar. Vamos por partes. A primeira parte da grosseria, na primeira parte da grosseria, o presidente Lula, que é o sol do sistema planetário petista, que é o personagem que manipula os cordéis do teatro de marionetes desse partido, se arroga no direito agora de dizer quem pode falar e quem não pode falar. É ele quem distribui os papéis. Você fala, você cala a boca. Não basta esse partido apregoar, como apregoou ainda na festa da comemoração dos 10 anos de governo petista, pela boca do seu presidente, o jornalista Rui Falcão, que disse ao lado do ex-presidente Lula e da presidente Dilma que é preciso estabelecer um controle sobre a mídia. Não basta isso. Quer o presidente agora distribuir as entradas e as saídas do picadeiro, como se todos nós fôssemos fantoches do seu jogo. Ele, ora fala de mais, ora fala de menos. Fala demais quando, por exemplo, ataca as instituições. Diz que o Ministério Público deveria deixar de ser abelhudo e investigar o que não deve. Afirma que o Tribunal de Contas da União tem como principal função atrasar as obras. Chega a dizer que os órgãos responsáveis pela aplicação das leis ambientais estão mais preocupados com os bagres do que com os seres humanos. Já nem me refiro aos 300 picaretas que, segundo o candidato Lula, dizia povoarem o Congresso. Ele que, pouco depois de se eleger presidente, mergulhou gostosamente na mais deslavada fisiologia para montar a sua base de apoio. Mas, às vezes, ele se cala, e é preciso que ele fale. Por exemplo, que ele fale qual era a função real da sua chefe de gabinete em São Paulo, cujas atividades sulfurosas foram investigadas, estão sendo investigadas pela Operação Porto Seguro. O que ela fazia? Além de nomear gente em agências reguladoras e fazer lobby junto à AGU. O presidente Lula, por exemplo, deveria falar, e falar veementemente, quando foi acusado por Marcos Valério de ter se beneficiado pessoalmente do mensalão. Qual foi a resposta que ele deu? Uma resposta de pouquíssimas palavras. Não respondo mentira. Tá bem, que não responda. Mas por que não processa o Marcos Valério? Senhor presidente, quando ele foi acusado de tentar, mediante uma manobra canhestra, retardar o julgamento do mensalão, fazendo pressão sobre o ministro do Supremo, ele não respondeu. Quem respondeu foi o Instituto que lhe serve de cobertura. Ajudar a presidente Dilma a governar. Senhor presidente, a oposição não se furta, não se esconde, não se exime da tarefa de ajudar o governo na ação parlamentar. Quantas vezes nós aqui não votamos projetos de governo que, na nossa ótica, atendiam ao interesse do país? O presidente Lula, mal agradecido, devia se lembrar que a reforma da Previdência, no seu primeiro governo, só se concretizou porque a bancada do PSDB a apoiou, ela que era combatida pelo seu partido.
Hoje mesmo, senador Pedro Simão, nós vamos votar 2 medidas provisórias. Uma que cria o Fundo do Centro-Oeste. Teve o trabalho para aperfeiçoá-la, o trabalho diligente da senadora Lúcia Vânia. E a medida provisória que vai na linha da desoneração da folha de pagamento. Teve emendas muito importantes na Câmara, por exemplo, do deputado Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, que, na linha de tornar as nossas empresas mais competitivas, eleva o limite de enquadramento no regime da declaração do lucro presumido. Ou do deputado Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, que estende essas desonerações para todo um setor, que é o setor que trabalha com reciclagem, setor intensivíssimo de mão de obra. Tenho certeza de que a medida provisória do Pronatec, do Programa Nacional de Ensino Técnico, sairá do Congresso melhor do que entrou, tendo passado pela relatoria do senador do PSDB, senador Paulo Bauer. Agora, ajudar a presidente Dilma a governar como? Se ela não estabelece um diálogo real com a oposição e com o Congresso, se ela prefere governar por medidas provisórias, e mais, ajudá-la como? Se, tendo se declarado candidato à presidência da República, precocemente, cada vez mais as suas ações são marcadas pela publicidade. Sinceramente, senhor presidente, eu não tenho condição de ir além do que faz por ela o marqueteiro João Santana. Não tenho, nenhum de nós tem. É puro marketing. Um governo desorientado, um governo que, além de estar desorientado, desorienta a economia com medidas contraditórias, umas com as outras, que tem padrinhos, afilhados favorecidos pelo BNDES, como ainda há pouco denunciou o líder Álvaro Dias da tribuna, que não apresentou nenhum avanço significativo em que pese o esforço do nobre senador Humberto Costa na área da saúde. Como? Ajudá-la como? O governo da presidente Dilma já está em marcha batida na campanha eleitoral. Só isso. Agora, diz o presidente Lula, não atrapalhe a Dilma, deixe governar. Não há quem atrapalhe mais a presidente Dilma do que ter ao seu lado um presidente adjunto. E acho que foi isso que irritou, acima de tudo, o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula não deixa a presidente Dilma assumir inteiramente as rédeas do governo. Faz questão de se intrometer em tudo, na área política e na área administrativa. Agora há pouco, está nos jornais de hoje, na internet hoje, o presidente Lula, que numa reunião com sindicalistas se compara a Lincoln, digamos, não é o Lincoln que é assessor da bancada do PMDB na Câmara, não, é Abraham Lincoln. Ele se comparou hoje, numa reunião com sindicalistas, a Abraham Lincoln. Não vai levar o Oscar, presidente Lula, não vai. Agora, o presidente Lula, quando o Congresso começa a examinar a medida provisória que altera a legislação dos portos, e que a chefe da Casa Civil, a nossa colega Gleisi Hoffmann, se coloca como a interlocutora do movimento sindical e do Congresso para viabilizar a tramitação dessa MP, tão importante para a modernização da nossa estrutura portuária, embora não suficiente, o presidente Lula se declara patrono dos sindicalistas. Se põe na condição de intermediário. Conheço bem a vida dos estivadores, não permitirei injustiças. Que é maior atrapalhação do que isso? Ele que na primeira reunião do gabinete do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, faz questão de sentar ao lado do prefeito, para dizer, essa administração é minha. Imagine os senhores, o senador Pedro Simão fez um belíssimo discurso hoje, como sempre, aliás, falando das perplexidades que hoje afligem a Igreja Católica, da exemplaridade da renúncia do Papa Bento XVI e de certo paralelismo
entre alguns males que afligem a hierarquia da Igreja e a política. Belíssimo discurso. Dirigido àqueles que têm fé e àqueles que não têm esse privilégio. Ora, imagine os senhores, se o Papa Bento XVI, a partir da sua renúncia, já como Papa emérito, se metesse, por exemplo, a nomear o comandante da Guarda Suíça, que faz a segurança do Vaticano. Ou se introduzisse sem ser convidado, não é? Como abelhudo, como intrusão, na reunião do futuro Papa com os prefeitos, os cardeais prefeitos das congregações do Vaticano. A Congregação da Propagação da Fé, da Propagação da Educação Católica, a Congregação do Clero, Congregação dos Bispos. Está lá o ex-Papa, o Papa emérito, dando palpite. Se permitisse influir na nomeação de núncios apostólicos. Evidentemente, ele não faria isso. Mas o presidente Lula faz. Bem, seria melhor se ele considerasse um presidente emérito, que fez coisas boas para o país, mas deixasse a presidente Dilma governar e deixasse de ser o presidente adjunto. Agora, senhor presidente, apenas... Fique certo, senhor presidente Lula, meus amigos do PT, o PSDB não vai morder essa isca de ficar agora fazendo a briga Fernando Henrique versus Lula. Nós não vamos entrar nessa. Fernando Henrique Cardoso é uma grande figura do nosso partido, faz bem em energizar o partido, em nos instigar a ir à luta, a promovermos a nossa unidade, a lembrarmos daquilo que nós fizemos, não nós do PSDB, mas nós, o povo brasileiro, fizemos durante o seu governo. Não é? Mas a nossa comparação, o Fernando Henrique hoje já foi julgado. As suas propostas foram julgadas quando foi eleito no primeiro turno contra Lula. E a sua realização foi julgada quando foi reeleito no primeiro turno contra Lula. Hoje, cabe à história julgá-lo. A presidente Lula a história do Brasil, quando quer borrar do mapa, da figura, do retrato histórico, da sua narrativa histórica, borrar do mapa a figura de Fernando Henrique, como os stalinistas borraram todas as fotografias onde aparecia Stalin, na época da Revolução. Faz mal. Eles borram a figura do mensalão. Na retrospectiva dos 10 anos não se fala de mensalão, mas um silêncio eloquente. Mas não afastem a figura do presidente Fernando Henrique e nem queiram bani-lo da vida pública. Ele continuará presente. Mas a comparação que faremos será do PT com ele mesmo, da realização do PT com as promessas do PT com as suas realizações. E é isso que faremos, apontando para o futuro, um futuro de desenvolvimento real, desenvolvimento econômico e de justiça para o nosso país. Muito obrigado.